As expectativas sobre o governo do presidente interino, Michel Temer, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para uma avaliação dos primeiros passos, entrevisto o cientista político Fernando Schiller, que é especialista em políticas públicas e gestão governamental e professor do INSPER. Agradeço muito sua presença aqui. E uma vez definido o Ministério e a presidência de Banco Central, do BNDES e as estatais que compõem o governo federal, o governo Temer vai exibindo com mais nitidez o traçado de um perfil. O que o senhor identifica? Um governo progressista ou conservador? Olha, é um governo... Primeiro, prazer estar aqui contigo e com os ouvintes, com os telespectadores. Me parece um governo que nem fez uma redução, né, expressiva de ministérios, um enxugamento, como foi anunciado, mas também fez, de alguma maneira, alguns ajustes importantes. Acho que compôs uma equipe econômica muito eficiente. Aliás, me surpreendeu, né, com os nomes, com Henrique Meirelles, Mansueto Almeida, Ilan Goldfarb, quer dizer, montou uma equipe muito, a Maria Silvia no BNDES, quer dizer, economistas de maior estatura. Eu acho que foi muito interessante por aí. Uma equipe política que já era esperada, muito competente, muito experimentada, né? Eliseu Padilha, Gedel Vieira, Romero Jucá, que é a equipe, digamos assim, o núcleo duro do governo. Então, eu diria assim, o governo tem uma estrutura política muito sólida, né? Acho que, de alguma maneira, fez uma composição com o Congresso, né? Então você tem a presença, por exemplo, de Leonardo Pisciani, que, aliás, uma presença curiosa, né? O senhor usou uma expressão curiosa, o resto. É isso mesmo? Não quero digamos assim, depreciar essa expressão, mas há um momento de composição, quer dizer, o Ministério da Saúde, por exemplo, com o PP, quer dizer, o Ministério dos Esportes, com o PMDB, que apoiou a presidente Dilma no processo de impeachment. Então, tem um elemento de composição com o PTB e assim por diante, né? Então, assim, agora, há nomes de grande expressão. José Serra, no Ministério das Relações Exteriores, é um nome de grande expressão. A gente faz uma correção importante na política externa brasileira. Então, eu diria assim, cometeu um erro, na minha opinião, grande com a ideia de não ter nenhuma mulher no Ministério. Não é um problema de não ter cotas para mulher, nada disso. É um problema de sensibilidade com a sociedade, né? Uma sensibilidade com um país moderno, etc., onde a mulher tem uma expressão importante. Acho que é um erro político. Ele consegue reparar isso Acho que de alguma maneira, o senhor chamou, né, de erro, professor? Eu considero um erro. Colocando mulheres em entidades tão representativas como o BNDES, como também a própria Secretaria dos Direitos Humanos, e pessoas e mulheres reconhecidamente qualificadas e competentes. Deixa claro um ponto, eu não estou dizendo que tem que botar mulheres, nem que isto deve definir um governo. Mas ele repara, vamos dizer, um erro político. Aquela questão política que... o apelido que deram era o machistério de Temer. Eu achei graça quando eu vi essa expressão. O pessoal exagera um pouquinho, não é machistério, mas é uma falta de sensibilidade. Eu acho que dá uma consertada, mas não recupera. Mas agora, o que esperar de um governo de curto prazo com esse perfil que acaba de ser descrito? Olha, em primeiro lugar, acho que pode esperar muito na economia, não é? Eu acho que o Brasil volta ao eixo do qual nunca devia ter saído. Quer dizer, o eixo do Plano Real, o eixo da previsibilidade fiscal, o eixo da responsabilidade fiscal. Quer dizer, eu acho que nós vamos parar com a invencionice que se fez aí da matriz econômica nos últimos tempos. Acho que tem que revisar a política de apoios, a política de financiamento do BNDES. Acho que precisa fazer um pente fino nos programas sociais e nas bolsas empresário, né? Nos subsídios, nos incentivos fiscais, ou seja, uma maior racionalidade no gasto público. Eu acho que a equipe veio para isso. Quer dizer, está lá no Ponte para o Futuro do PMDB, né? E eu não acho que o governo vai apostar em reformas estruturais. Por exemplo, eu não acredito, posso me enganar, mas não acredito que o governo, nestes 6 meses, ou 5 meses, até concluir o processo de impeachment, vai apostar numa reforma da Previdência, que impõe uma idade mínima. Até porque uma reforma dessa não é um passeio, Não, né? É um passeio, é uma questão polêmica, vai reacender toda uma oposição de centrais sindicais, etc. Como eu também não acredito em medidas como o CPMF a curto prazo. Eu acho que a tendência do governo é fazer ajustes que possam ser, que tenham um potencial de conflito menor, né? Que é a revisão de programas, etc. Eu acredito, por exemplo, um projeto de maior autonomia e independência do Banco Central, com mandatos fixos, acho... Mas ele tem que oferecer resultados, né? Porque está aí para isso.
uma composição desse tipo, é porque ele vai apresentar medidas que são aquelas chamadas de pacote de maldades, que o Delfim Neto diz que é o grande desafio dele, é mostrar para a população brasileira que o que ele é obrigado a fazer não vai significar maldade, mas é uma prioridade imprescindível, que Dilma não conseguiu fazer. O Brasil deve ter um déficit direto, né, do caixa do governo superior a 100 bilhões esse ano. Quer dizer, isso não é corrigível em 1, 2, talvez nem 3 anos. Quer dizer, o que o governo pode fazer é mudar a rota, mudar o sentido, ou seja, apontar claramente para o mercado que a política de responsabilidade voltou, não é? Então, corrigir rumos. No Brasil tem mais de 250 bilhões de reais, quer dizer, que são distribuídos em subsídios, incentivos a diversos setores, não é? E depois tem muito gasto desnecessário na máquina pública, não é? Em programas sociais que precisam ser revisados, ou programas de subsídios mais diversos. Quando fala revisados, isso aí significa até colocar uma bola na mão para que a oposição suba e corte. Né, e faça o ponto, porque toda vez que se fala na revisão de programas sociais, vem a interpretação que isso significa enxugamento, diminuir ou acabar. Temer já garantiu que não acaba. Mas vai diminuir? Significa isso? Os programas têm que ter sustentabilidade, né? Quer dizer, o cadastro único do Bolsa Família, ele está todo correto? Você tem lá 14, 15 milhões, não sei exatamente qual é o número agora, de benefícios, todos eles são corretos, não precisa fazer uma revisão, você não precisa fazer um recadastramento, você não tem que analisar isso de maneira mais, um pouquinho mais de cuidado, né? Quer dizer, quando fala em revisão, é um ajuste no sentido de que a sistematização esteja dentro dos princípios e objetivos do programa? Exatamente. É isso, não necessariamente o enxugamento para contenção de gasto exclusivamente? Vou deixar bem claro, na minha visão, não há nenhuma possibilidade de que o Brasil recue em programas sociais. Isso é um consenso no sistema político brasileiro. E não seria, vamos dizer assim, completamente fora da casinha, para usar uma expressão bem popular, o governo, neste momento especialmente, fazer esse tipo de revisão. Isso é um mito que se criou no Brasil, isso é apenas um discurso político. A revisão é para que o recurso, de fato, chegue nos mais pobres. Não fique desviado na burocracia e não perca o seu foco. Agora, PT, PCdoB, PDT, PSOL, própria Rede, são partidos que se uniram contra o impeachment com aquela tese de que era golpe, de que estava havendo uma ruptura na democracia do país. A gente pode afirmar que o processo de impeachment reuniu as forças de esquerda e que isso tem um significado importante daqui para frente? Eu não gosto muito dessas palavras, esquerda e direita. Acho que isso é uma fraude intelectual, uma fraude política, né? José Serra é um homem de esquerda, Cristóvão Buarque... Ou é uma convenção política, para identificar correntes de pensamento que são diferentes e opostas? Correntes de pensamento eu já não tendo a concordar muito. Correntes políticas que fazem a disputa, né? É uma forma. Vamos lá, o PP estava no governo, o PMDB, este estava no governo. Este impeachment foi liderado por uma fração do governo, né? Foi uma cisão da própria base do governo. Mas houve uma união dessas correntes? Eu acho que sim. E isso é coisa para durar ou é coisa da hora? Não, acho que é coisa para durar, mas não tem força, né? As manifestações, nós acabamos de ver, tem 1.000 pessoas. 1.000 pessoas em São Paulo, uma manifestação não significa absolutamente nada. Quando tem que queimar pneu em estrada e paralisar a rodovia assim por diante, é que está faltando o povo, né? Então, acho que falta peso político, falta sociedade. O PT foi derrotado nesta agenda, nessa teoria do golpe. Bom, mas não está morto. O PT, olhando para o futuro, não tá morto. Essa união desses partidos que se posicionaram claramente contra o impeachment e que dizem que vão prosseguir na luta por não reconhecer a legitimidade do governo interino de Michel Temer. Essa união pode dar força ao PT para aquilo que o PT busca, que é a reconstrução de uma imagem tão desgastada? Primeiro, não reconhecer a legitimidade do impeachment, não reconhecer as instituições brasileiras, o Supremo Tribunal Federal, a Constituição brasileira. Então, este discurso levou esses partidos à derrota. Vão continuar com esse discurso? Se continuarem com esse discurso, vão perder de novo. Agora, é óbvio que vão fazer oposição, é óbvio que vão tentar de todas as maneiras usar o argumento, usar a retórica, da natureza da democracia que façam isso, é legítimo que façam isso. Não acredito que este caminho seja eficiente. Este caminho só serve para mobilizar a militância. O PT não consegue, você vê, não consegue apoio na sociedade, não consegue apoio da OAB, não consegue apoio de setores expressivos, enfim, que saiam fora dos círculos da militância desses próprios partidos. Mas pode reconquistar
o apoio que já Acho teve que um não. dia? Isso só vai acontecer se o governo Temer cometer muitos erros, especialmente na área econômica. Ou seja, se não conseguir reverter dados como ajuste fiscal, quer dizer, como equilíbrio fiscal, inflação, PIB, quer dizer, os números da economia, na minha visão, é que vão definir a consolidação ou não do processo de impeachment. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Uma boa noite. Uma boa noite. Gamberini.